Olá, que a graça do Senhor Jesus mais uma vez te alcance. Estamos prontos para continuarmos aqui a nossa meditação, usando aqui a lição da Escola Sabatina com o nosso guia. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias e por compartilhar. Continue compartilhando, viu? Ao você tomar esse vídeo e compartilhar lá no grupo da igreja, da família, ao mandar para algum amigo individual, você está pregando o Evangelho da mesma forma como eu estou fazendo aqui. Juntos nós iremos alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei. Vamos ao estudo de hoje, o santuário e a lei. Bom, eu disse para você ontem que Deus deu uma visão para João, no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, versículo 19, e lá ele viu a Arca da Aliança dentro do santuário. Olha que coisa interessante, né? A arca não era importante. O importante é o que tinha dentro da arca. A arca foi feita como um baú para guardar sagradamente a lei de Deus. Deixa eu mostrar para você isso na Bíblia para você entender o que havia dentro da Arca da Aliança. Êxodo 25, versículo 16, nos diz assim, ó: e porás na arca o testemunho que eu te darei. Pastor, aqui está dizendo testemunho. Porás na arca o testemunho que eu te darei. Esse testemunho é os mesmos 10 mandamentos? Escute Êxodo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aqui mata a charada aí. As tábuas dos 10 mandamentos, ou seja, do testemunho, também chamado de tábuas dos testemunhos, foram colocados dentro da Arca da Aliança e posta essa arca dentro do lugar santíssimo. Você se lembra que o lugar santíssimo ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que era o dia de purificação do santuário, onde todos os pecados da nação de Israel registrados no santuário via sangue da oferta oferecida pelo próprio pecador, agora era retirado completamente do santuário e posto sobre a cabeça daquele bode vivo que era levado para o deserto a fim de que ele vagueasse lá para o deserto até que morresse. Ou seja, todos os pecados saíam de perto da nação, ia para longe da nação de Israel, de maneira que simbolizasse aí o perdão completo de Deus, né? A graça de Deus. E ali no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, dentro dela os 10 mandamentos, em tábuas de pedra, não foi em pergaminho, não foi em papiro, como foi escrito os primeiros livros da Bíblia, né? Não, foi escrito em tábuas de pedra, justamente para durar para sempre. Isso mostra o caráter imutável da lei de Deus. Foi colocado exatamente no lugar mais santo do santuário. E, aliás, havia uma tampa nessa arca, imagina um baú, colocado dentro dela os 10 mandamentos e depois tinha uma tampa. E sobre a tampa haviam 2 querubins esculpidos em ouro puro. Eles estavam com o rosto velado, olhando para a arca, e as 2 asas se tocavam. E no meio entre os 2, ali aparecia a Shekinah, que era a manifestação de Deus, como se a arca fosse o trono e Deus se assentasse sobre o seu trono, demonstrando aí que a lei de Deus é a base do seu governo, né? É a base do seu governo. E ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote, agora sem pecado, entrava dentro lá do Santíssimo Lugar e aspargia o sangue da oferta pelo pecado de toda a nação sobre exatamente o local onde Deus se assentava, sobre a Arca da Aliança, né? E ali demonstrando que cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador, mas também revelava a justiça divina, porque o salário do pecado é a morte, então o sangue, que simboliza a vida, estava sendo demonstrado diante de Deus, dizendo que alguém morreu. Não foi o pecador? Não, não foi. Foi uma vítima inocente que morreu no seu lugar. E aí demonstrando exatamente o plano da redenção, quando Cristo se ofereceria de uma vez por todas
derramando seu sangue para nos purificar. Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aí, lá no Apocalipse, nos dias finais da história da humanidade, em santa revelação, João, o apóstolo João, ele viu o santuário de Deus aberto e foi vista lá a Arca da Aliança de Deus. E aí, nós adventistas, ao estudarmos profundamente esse tema, nós percebemos que a lei de Deus não poderia ser anulada ou extinta na cruz do Calvário, porque ela foi vista por João no santuário, representando aí os dias finais da história desse mundo. O capítulo 11 fala dos momentos finais da história desse mundo, e lá foi vista a Arca da Aliança. Quer dizer que a aliança, ou seja, a lei de Deus ainda estava preservada e sagradamente guardada lá no santuário celestial. Ellen White vai dizer assim, dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina estava sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões, dos sinais escritos por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grandioso original, do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra, registradas por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei de Deus. Percebeu? Agora, o que é interessante é que nessa lei o quarto mandamento está lá, escrito pelo próprio dedo de Deus, gravado ali no coração da lei em tábuas de pedra. E o quarto mandamento fala que nós devemos lembrar de santificar o sétimo dia, que é o sábado, em memória da criação, ou seja, ele é o nosso Criador e por isso nós devemos guardar o dia de sábado. Você sabe o que é interessante? Que algo imutável acontece no nosso planeta desde que ele existe, que é a rotação da Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, a velocidade de 1.609 km por hora. Mais de 1.600 km por hora, todos os dias, todos os meses, todos os anos, por séculos e milênios. E aí isso nos mostra como que o tempo ele é imutável, não dá para parar o tempo está aí. E cada volta da Terra, durante 7 dias, ele nos traz aí o sábado a cada semana, sem exceção. Para quem? Para todos os habitantes dessa terra. Para o brasileiro, para o japonês, para o americano, para o argentino, para o uruguaio, para o chileno, para o americano, para o canadense, para o árabe, para todos os habitantes da terra. A terra gira e traz a cada semana o dia de sábado. E isso nos diz sobre a importância da doutrina da criação, não é? E o sábado que aponta para ela. Meu amigo, minha amiga, a lei de Deus ainda está em vigor, viu? É nosso dever. Nosso dever, guardar essa lei. Mas para que, pastor, é para ser salvo? Ô, meu querido, de jeito nenhum. Não foi a lei de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Nós guardamos a lei de Deus porque já fomos salvos. Porque o Senhor Jesus nos liberta por meio da sua morte, da escravidão do pecado, e depois nos diz, agora meu filho, eu vou te mostrar um caminho melhor daquele que você vivia quando estava em pecado. Ande na minha lei. É isso. É a base do governo de Deus, por isso ela está dentro da Arca da Aliança, onde Deus se assenta. Guardar essa lei é para proteção, a sua própria proteção e a proteção da sua família, trazendo segurança e felicidade nessa terra. Além do que, você fazendo isso, você se assemelha ao próprio Jesus Cristo, que guardou a lei, né? Lembra-se do que ele falou? Eu não vim para revogar, nem para descumprir, eu vim para guardar. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele diz, em verdade vos digo que ainda que os céus e a terra passem, nenhum iot o se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ele guardou e ele diz que é mais fácil esses céus e essa terra acabarem
do que uma menor letra da lei seja retirada dela. E aí tem seres humanos por aí pregando exatamente que a lei foi mudada, que ela foi abrogada, foi anulada, foi extinta lá na cruz do Calvário. Que absurdo, né? Jesus morreu exatamente porque essa lei não pode ser mudada. Porque a transgressão da lei é pecado. 1 João 3, verso 4. Leia na sua Bíblia. 1 João 3, verso 4 nos diz: aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Em Tiago 2, versículo 10, leia na sua Bíblia. Lá nos é dito: aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Então Deus, ele requer observância total. Eu não posso escolher 9 dos 10, eu preciso guardar os 10, porque tropeçar em um só ponto, segundo Tiago, é culpado de todos. Guarde essa lei para o seu benefício aqui nessa terra, para o seu relacionamento saudável com o seu semelhante. Porque a lei nos aponta exatamente isso. A primeira parte da lei, que é os 4 primeiros mandamentos, é o seu relacionamento para com Deus. Os últimos 6 mandamentos é o seu relacionamento para com o próximo. Faça isso e você vai ter uma vida mais segura nessa terra. Ore comigo. Querido Pai, obrigado por esse estudo que abre nossos olhos e nos aponta o caminho que devemos andar. Nos ajude, Senhor, porque somos pecadores. Nos ajude a guardar essa lei, essa santa lei que o Senhor nos deu, a fim de que nós possamos viver em paz nessa terra, contigo e com o nosso semelhante, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem aí o seu domingo.